Então, meninas, vamos lá, né? Vou ler aqui a partezinha onde a gente terminou, de lembrar, e vou continuar aqui. Então, a última trecho que a gente leu foi aquele, né? As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se reúnem e aparece perante o mundo como formas de experiências sólidas. Nota: às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo, com uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre! Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo apenas a casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à sua própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino, do amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem, a imagem mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando pelo mundo todo e criando uma consciência humana, global, similar à delas mesmas, expressada no excesso sexual, a violência e as perversões. Esta infecção mental, primeiro, se manifesta como formas egóicas de viver e na criação de engenhos tecnológicos, que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudança climática, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de população inteira de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravações, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas dos entretenimentos e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal do público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano, tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade. Há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente no debate público, e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta, invadindo seu território e alimentando o miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra.
Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo da fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enche seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer meus vários níveis de consciência e a alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. E observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV? Querem saber? Está perguntando aqui. O que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade de procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de natureza violenta e agressiva e homicida, eles emitem partículas de consciência, de vírus, de violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenoso no ar, propagando-se de uma forma inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é um castigo de Deus, como as igrejas podem imaginar. Onde eu tô aqui? É um fato científico, portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Faço uma pausa aqui. Alguns pontos que eu percebi, assim, eu queria ver o que vocês sentiram por aí. Acho que nesse início aqui que ele fala, né, sobre essa coisa, né, então eu vou elevar para fazer uma oração e trazer essa, né, eu tô ali naquele ato e aí acontece mesmo algo milagroso, mas aí depois volta tudo de novo, né, então ele fala sobre o comportamento, né, então como o comportamento e os pensamentos, que é o que vai vamos dizer, manter aquela estado de oração, né. Sim, eu concordo super com isso mesmo. Eu acho que é por isso que a gente fala tanto em manter a vibração, né? O tempo inteiro a gente fala, a gente precisa manter a vibração, porque a gente, sei lá, se prepara de manhã e vai para o dia. Aí, de repente, alguma coisa faz com que a gente fique bravo, fique, sei lá, se irrite, e aí a vibração cai, não é isso? Não é bem assim? Então, a gente tem que ficar, na verdade, não tem aquela frase, vigiai, como que é? Tem um negócio de vigiar, orar e vigiai, porque a gente tem que ficar vigiando mesmo, né? E não é fácil, não é? A gente, num dia desse, de repente, é uma notícia que você vê e que a tua vibração cai,
né? Sei lá, alguma Eu acho coisa. que conecta muito com isso, com essa parte da notícia que ele fala da infecção mental contagiosa que vem pelas TVs, que tornaram, vamos dizer, a besta é a TV, os cinemas, magnatas da mídia, gente. Olha isso, né? Nossa, a hora que falou isso, e é bem isso, e é bem o nosso momento atual, né? É É, bem o nosso momento atual, né? Nossa, parece que, assim, quando foi escrito isso? Ontem? Não é verdade? Parece, mas quando foi escrito isso? Ontem? Porque 2015, é muito hoje, né? É muito o nosso momento. 2007. 2007. 2007. É, nossa. E também tem, acho que isso, né, que ele fala dos impulsos eletromagnéticos, né, sobre esse fato dessa, tipo, então eu tenho eu não sei, assim, eu vejo que essa infecção mental é quando todo mundo tá pensando negativo, todo mundo tá com a energia do medo, todo mundo tá, isso, é como se cria uma massa, né, uma consciência, um corpo mental do medo, né? É, O que vocês é acham? isso mesmo. Bom, eu acho que total, acho que hoje a gente vibra no medo e que as mídias, né, principalmente as mídias, estão incentivando essa vibração do medo. É o que eu vejo, né? Porque aí todo Você não mundo tem olhando. controle, né? Então, eu vejo que a TV, a gente. Não sei se vocês assistem, né? Eu já deixei bastantes anos de assistir TV, assim, porque. Nossa, faz tempo que a gente não assiste aqui também, faz anos. Nossa, eu nem sei o que passa. Quando eu vejo na padaria que a gente vai pegar um pão, já tá lá na Record, lá, ou tal, as violências, não sei o que. Eu falei, gente, 8 horas da manhã, esse negócio passando para todos os clientes da padaria. Eu falei, gente, que absurdo. Eu ia até te perguntar isso, né, Erika, assim, um comentário, porque a gente fala, né, a gente tá de vibrar no medo, na verdade, todo mundo, mas, por exemplo, eu fico sempre pensando no positivo, mas quando você fica 5 minutos ali, parece que é uma coisa, realmente, como controlar de não se contaminar, não sentir medo, né? Porque foi uma coisa que eu reparei. Eu posso não estar com medo. Aí eu falo, será que eu estou alienada? Eu estou pensando no positivo? Eu sei que as coisas estão acontecendo, mas eu não tô. Mas 5 minutos que você fica ali, aí você fica pensando já, nossa, que medo de sair na rua, que medo de fazer isso, que medo de. E os caras, a gente estava Sabe? vendo uma cena X de um acidente que aconteceu. A gente estava na fila do pão. Gente, eu fiquei chocada. A cena foi repetida 10 vezes enquanto a gente estava na fila do pão. 10 vezes Nossa, a mesma. Eu contei, eu falei, Lê, vamos lá. 1, 2, 3. Falei, meu Deus. Parece que eles fazem, né, mesmo essa A gente esse realmente exercício para fica. a gente ficar com essas coisas na mente só, né? Não passa coisas positivas, apesar de tudo, para vamos vibrar no bem, vamos essas coisas, né? E como a gente manter essa consciência de que se a gente fizer isso, a gente E é tá. muito curioso, somando isso. Minha mãe é uma mulher muito religiosa. Muita, tem muita fé e tal. Mas fica assistindo televisão o dia todo. Então, ela é uma mulher fervorosa, assim, eu noto, mas a vibração tá realmente assim, impressionante como tomou conta, né, por conta do momento que a gente está e tudo mais, o quanto, quando vai recomendar algo, vê todas as possibilidades negativas daquilo, Sim, sim. mesmo saindo de uma oração, mesmo sendo de um terço, né, nossa, Desafiador. para nós, né, E nós. entra naquela reflexão, né, de o espiritual do negócio, não o religioso, né? Porque quando eu vejo assim, não sei, sabe, algumas reflexões que eu já tive sobre o medo, assim, de estudos e o medo é uma ausência do divino, né? Eu vejo que quando eu estou no medo, eu me afasto do divino, porque o divino não está preocupado, não tem medo, é só amor, né? Mas também eu sinto que a gente não pode ter é, positividade tóxica,
de viver achar, nossa, tá tudo ótimo. Não, mas Sim, é o equilíbrio, né? exato, eu vejo que você pode, assim, quando você tá no caminho espiritual, a gente pode, eu entendo, eu faço a minha parte, fico em casa, né, me cuido, não me conecto com a terceira, né, com essa dimensão do medo, porque aí ele fala aqui que a dimensão do medo vai afetar diretamente o seu sistema imunológico, porque é uma infecção mesmo. O pensamento se torna uma infecção, porque o pensamento ele é um campo de energia, né? É uma dimensão mesmo, né? Uma coisa que eu imagino que fica assim, como se fosse esse é um vírus, né? Que vai entrando na gente. Então, acho que tem algo nesse sentido, assim. Quer contribuir? É, Hã? era isso mesmo, né? O que eu falo quando eu falo de estar na positividade, não é que eu tô lá, tipo, vamos, gente, não vi isso, mas tá, tipo assim, vou orar todos os dias para que tudo dê certo, mesmo com medo, mesmo sabendo que as coisas estão acontecendo. Eu acho que é isso que você falou, não entrar na energia do medo, especificamente, porque às vezes o que aconteceu, e aí é muito louco, e você deve parecer que é aquele negócio, todas as vezes que aconteceu de entrar, a imunidade ela baixa que ela é visível no corpo. Então, por exemplo, eu fico um pouco gripada, então, assim, isso realmente é uma infecção, né, como você fala. Eu acho que o que vocês falaram de, né, o orar e vigiar, né? Tem a ver, o vigiar, né, é muito tem a ver com isso. Assim. As coisas vão chegar até a gente. A gente está num mundo em que tem muito dessa vibração do medo, da falta. E aí o vigiar é perceber, né, para mim, é perceber que isso chegou em mim, que está me afetando de alguma forma, e falar, peraí, que é realidade e o que é, essa vibração que está tomando conta de mim, né? Não é a positividade tóxica seria, né, ignorar o perigo, o risco, né? Então, não tem nada acontecendo, tá tudo bem, eu sou aqui espiritual, nada vai acontecer comigo, né? Não, ou até ignorar a tristeza do outro, né? Quando alguém morre, perde alguém, ou está doente, é ignorar tá tudo ótimo, não aconteceu. Né? Tanto que você vê... O próprio sentimento, né? Tipo, eu não posso ficar triste, eu não posso me abater, né? Agora, o vigiar, acho que é essa consciência de discernimento mesmo, né? Tipo, peraí, até onde é um fato mesmo, eu vou me cuidar, vou me preocupar, vou sentir, e até onde eu estou entrando nessa onda que não é minha, né? Exatamente. E aqui, ó, ele coloca até uma parte assim, ó, o que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. Não sei se aqui no livro ele vai falar que os vírus, todos os vírus, é desenvolvido, vamos dizer, não é que é desenvolvido, mas é manifestado a partir da doença mental e do excesso, que o vírus apenas é como se fosse uma representação da sociedade, né? Então, ele fala aqui nesse caso do HIV, né? Ele vai atacar exatamente nesses impulsos, que é o que mais a sociedade estava vibrando na época, por exemplo, do que surgiu a AIDS, né? O descontrole, a forma, né, que as pessoas se relacionavam e tudo mais. Sim. Então, a violência, tudo isso, né? Então, ele vai falar aqui que lembra que a gente estudou que ele falou que tudo, não existe nada físico, nada sólido, tudo é partícula. Então, o próprio vírus, né, do Covid, a gente precisa vibrar pelo vírus, precisa mandar luz, precisa pedir perdão, a gente precisa fazer o Ho'oponopono. Aí, quanto mais a gente fica mais assim com esse campo de energia, né, de forma pensamento, mais força fica o vírus. Porque é onde a gente está vibrando, a gente não está na luz, né? A gente está vibrando a maioria da sociedade. E aí se conecta com a TV aqui, né? Então ele traz aqui que são
é o momento que é o momento que a gente vive a consciência egóica mundial, né? Pelos magnatas que usam o sistema de controle e sim trazendo a besta. Então, a besta é a TV, gente, olha isso. O negócio é tenso. E o negócio é muito tenso, né? E eu acho que, nossa, esse contexto da pandemia é tão poderoso isso que a gente está lendo, né? É a tradução literal desse texto. É essa pandemia hoje, assim, meu Deus. E quando iniciou a pandemia, a gente recebeu um texto, Psicografia. uma psicografia de que ia ter o que estava acontecendo, e se a gente não aprendesse, ia vir uma segunda onda pior, que é essa que a gente está vivendo agora. E veio mesmo, né? O quanto de gente agora não estava. Só que dá uma aflição, porque, por exemplo, quando a Erika fala isso dessa questão da infecção mental, né, e da propagação disso, que o que nasce numa mente doente se propaga. E aí a gente percebe o que está, como eu posso dizer, descontrolado o mal, né? Assim, a mente das pessoas, o que a informação, o que a mídia privilegia de informação, o que ouve das pessoas. Eu fico agoniada vendo isso. Como que a gente pode, né? Lógico, primeiro com a gente, fazer um movimento de limpeza, né? Porque tá num ciclo vicioso profundo, né? Se você for pensar, raras pessoas, claro, assim, eu sinto as pessoas, até pessoas que eu via que estava mais positiva para o processo, de repente já estão entrando em pânico, em desespero e tal. Então, como que é realmente vibrar, né, nessa... Eu acho que, assim, eu não sei se vocês têm outra opinião, Ti também, mas a melhor coisa que a gente deve fazer, porque a gente é um sistema uno, né? Então, a gente é energia. Então, a melhor coisa que a gente faz é a gente se manter bem, né? A gente manter na alta frequência. E aí, sim, quando você está nesse sistema de alta frequência, você vai criando, obviamente, movimentos, as pessoas que estão do seu lado vão ser beneficiadas, mas é um campo de vibração que vai se elevando naturalmente, né? Então, é um caminho solitário, né? O caminho do despertar espiritual é um caminho solitário, não tem como. Assim, o que a gente faz é isso, vibrar, orar junto, mandar energia, mas é o que nos cabe, né? Porque ainda tem um plano divino nisso tudo, porque a Terra é o lugar de crescimento, é o lugar que vai... De provas, né? A felicidade aqui, porque a verdadeira felicidade não está na Terra. Sim. Não existe, a gente não sabe o que é isso, né? Porque a gente é conectado nos apegos e nos desejos. Então, o que a gente pode fazer é redescobrir, né? Porque espiritual a gente já é, mas é redescobrir toda essa potência que a gente tem no pensamento, toda essa potência que ai, filha da puta, um negocinho desse já cria uma forma de pensamento. Sim. Que é o que a Nath trouxe, orar e vigiar, né? Acho que a Vivian quer falar, gente. Vamos dar espaço para a Vivian. Ai, minha cabeça tá a mil, nem sei o que eu quero falar. Porque eu não sei, eu não sei mais. Eu acho que na verdade, a gente não sabe de nada, né? A gente, no fundo, não sabe o que está acontecendo por trás disso tudo, né? Então, eu sinto que a melhor coisa é a gente manter na neutralidade, sabe? Né? Quando alguém for falar, ai, mas toma vacina. Ai, eu não vou tomar vacina. Ai, eu vou tomar. Tipo, coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que é melhor a gente ficar na pergunta, né? Porque hoje qualquer coisa e opinião que você dá, hoje qualquer coisinha mínima está sendo motivos de guerra, né? Que a gente está vivendo.
E eu particularmente estou sentindo muita compressão, assim, né? E para mim está sendo bem difícil eu manter. Eu confesso que eu não estou conseguindo manter. Eu estou num looping assim muito grande, assim, sabe? De eu ter que me esforçar, respirar, né? Para que as coisas, eu não sei vocês, mas Sim. Ops, Nicolas. E eu concordo, Vivi, eu acho que a gente, na verdade, eu aprendo isso muito na Cabala, a gente não está vendo o todo, né? Então, a gente não está vendo o todo, a gente está vendo um pedaço, o pedaço que a gente enxerga, né? E o plano é gigante. Então, a gente tem que ter fé, é fé. Mas eu acho que também, sabe o que ele falou aqui dessa mente egóica, né? O que aí a gente estuda sobre um pouco do ego? É esse sistema de querer controlar e querer saber, né? E assim, não adianta, a gente não vai saber e não vai controlar. E aí, quando eu tô no caminho espiritual, o que eu vejo, né? Eu simplesmente faço aquilo que me cabe e entrego para um plano maior que eu não tenho ideia do que é, né? A gente não tem ideia e existe, eu acredito que existe assim, a gente não está abandonado, né? Não a gente está abandonado por todas as consciências divinas, mas o que eu sinto, e aí ele fala aqui, se a gente deixa a nossa mente egóica, até se a gente fazer esse exercício, vamos pensar o que a gente está vivendo com uma mente mais egóica e uma mente mais divina e espiritual, a sensação até muda um pouco, porque a gente não tem como saber, né? E assim, a gente não vai conseguir, né? Então, isso vai trazer, eu vejo que a gente traz mais sofrimento de querer, meu Deus, mas por que ele está fazendo? Mas porque as pessoas... E me dá tristeza também, quando eu me conecto e vejo as virtudes espirituais, que eu falo que o mundo precisa do divino, né? A gente precisa do divino, porque as tolerâncias estão... Não tem tolerância, né? E aí eu vejo que... mas ainda assim, para limpar, precisa ter esse processo. Eu canalizo textos, né? Eu psicografo, assim. E eu recebi uma psicografia que a Terra estava no processo de morte e renascimento. E que tipo, veio que todos nós temos processo de morte e renascimento, que a Terra estava passando, ela precisava ter esse processo de morte para poder entrar num processo de renascimento vibracional. E tem muita gente que está fazendo um processo de passagem, porque a gente vai entrar né, eu acredito que a gente está entrando aos poucos uma nova terra, né, num processo de uma consciência mais espiritual. Então, existe sim uma limpeza acontecendo, né? Assim, eu, Érica, acredito que não tem como... Se o que está acontecendo existe um processo de limpeza, precisa a consciência espiritual começar a ser o nosso viver. Eu acredito também, viu, Érica? Eu, assim, acredito que realmente a gente está passando esse processo para todo mundo, assim, se renovar de alguma forma, todo mundo. Eu também tenho acho que é isso, não sei se é a positividade ou se é essa sua fala, essa consciência de que, apesar de tudo, tem algo sendo preparado, né, que vai ter mudanças, essas coisas. Então, acho que não seria nem a positividade, mas é a fé, né, cara? Não sei se é fé, eu acho que acreditar nisso que você está querendo, que você disse, que você trouxe mesmo. Eu super concordo com você. Acho que tem um ponto que você traz. No dia que a gente fez a carta, domingo passado, a gente fez o Evangelho à noite. E foi muito complementar a carta, porque foi incrível. Esse domingo foi muito especial. E falava da fé, né? O quanto que a fé, ela enfrenta a razão. Que a fé, ela é aquilo que você falou, o caminho solitário, que é díano. Então, quando o ser humano ele se conecta com essa consciência divina da fé, não há nada que abale a fé, ela transcende, né? E ela enfrenta a razão. A fé,
né, raciocinada, né? Ela enfrenta a razão. E eu acho que é um pouco disso. O mundo está passando por uma renovação para que talvez as pessoas despertem, mas, olha, é um convite a você refletir sobre coisas que são importantes, né? E fortalecer a sua fé, né? Porque por mais que esteja desafiador, né? Quando você se conecta com essa energia da fé, né? Do bem, que, pô, eu já vi as pessoas falarem assim, nossa, me sinto culpada de estar bem. Já viu isso? Tipo, me sinto culpa de ver tanta gente mal e eu não tá mal. E eu tá bem, né? É muito louco a consciência humana, né, gente? Mas eu também vejo luz, vejo renovação. Aqui eu queria complementar para a gente fazer nosso, né, já passa tão rápido, gente, 40 minutos já. Mas tem uma parte que ele fala aqui que eu acho que complementa para a gente deixar essa mensagem para a gente para a semana e a gente fazer uma meditação. Ele fala assim, ó, minha mensagem para todas as igrejas. Deixa eu só ver. Nicolas, tudo bem? Você não te conheço, seja bem-vindo. Não sei, entrou. Se puder se apresentar, só para saber quem você é. Existe uma pessoa lá por trás do Nicolas. Nicolas? Se puder dar um oi aí, te agradeço. Vamos ver. Então, vou ler aqui para vocês, tá? Ah, apareceu. Tudo bem? Qual é o seu nome? Acho que você precisa... Abrir o microfone. Você sabe. Ingrid. Ah, Ingrid do Instagram, né? Ah, seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada. Tá bom, a gente está continuando aqui. Gratidão por abrir aí seu microfone e a sua imagem. Tá joia. Então, ele vai falar assim, ó, minha mensagem para todas as igrejas. Eu, Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte do processo natural criativo. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do seu exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a própria punição. Note bem, eu vou até anotar isso aqui, porque isso é bom de anotar. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornaram defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas, centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado calamidades e horrores que estão apenas começando a fazer sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Nada. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro na sua consciência humana.
e depois toma forma dentro da experiência global, né? Aquilo que a gente tinha falado aqui um pouco. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, em seus sacerdotes e pastores, não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado as suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem da terra necessariamente, da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter as suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas que se agarram atualmente. É abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar as suas velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam a minha palavra para a humanidade. Quando disse que as coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e muita oração, ensinem e demonstram e vivam o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. Na verdade, se a gente for parar para pensar, todas não, mas a maioria das religiões do Ocidente, elas têm um fundo de medo, né? Um Deus pecador, um Deus kármico, né? Se a gente for pensar. E, na verdade, eu acho que o que a gente precisa disseminar é a gente se curar mesmo, né? Porque a gente sempre busca o outro, né? Desde muito pequeno, né? E é como a gente percebe o mundo, né? Eu acho que como é que eu percebo? E o que eu percebo não é o mesmo que vocês, enfim. Eu acho que é o grande lance. Também acho. Eu vejo que não existe, né? Por todos os estudos e minha própria experiência, não existe o punidor e o pecado. Existe a lei da causa, efeito e causa, né? Existe aquilo que você precisa desenvolver para sua consciência aprender. E o que eu vejo que a nossa consciência, né? A nossa consciência maior, né? Quando a gente se pedaça em estar Viviane, é uma partezinha sua que precisa aprender algo nessa experiência para depois você evoluir e continuar a tua jornada evolutiva espiritual. Mas eu vejo quando ele traz isso, quando eu me apego em tudo, né? Eu e o Thiago, a gente faz sempre um exercício de muito desapego do corpo, desapego de crença, mas quando a gente apega toda a ritualística, né? Até para meditar, faz uma macumba para meditar, né? Coloca todos os artefatos, tem que ter vela, tem que ter luz, tem que ter incenso, é legal, é gostoso, mas não posso criar tudo uma bengala, tudo um ritual. Não, se eu consigo, é isso que ele fala, minuto a minuto, trazer o amor fraternal. Só que a gente não sabe ter isso aqui na condição humana. Mas como que a gente tem que o tempo inteiro estar assim, que o divino, a consciência divina haja sobre mim. Que é só no estado de humildade que a gente vai conseguir. Eu vejo que só no estado de profunda humildade, dizer assim, eu me rendo, né? Eu não sei fazer. Será que a gente está pedindo mesmo, entendeu? Porque imagina um pai, né? Tem uma consciência chamada Cryon, não sei se você já ouviu falar do Cryon. É uma consciência extraterrena. E eu li um texto dele que falou muito lindo, assim. Imagina um pai, você tem filho, né, Vi?
Tenho. Você tem filho. Se o teu filho te liga e aí ele tá precisando, você largaria o telefone? Jamais. Você ficaria jamais. Você ficaria no telefone com ele quanto fosse necessário. E mesmo que ele se distanciava, você tá ali ligada, porque você não ia desligar. E aí essa consciência do Cryon, que é essa consciência extraterrena, falou isso. O divino tá no telefone. Você acha que ele vai largar a gente? É só você ligar e pedir. Imagina que você tá ligando, pai, olha, seguinte, tá difícil aqui, sabe? Tô com isso, tô com aquilo, que é o que é minha proposta para nossa meditação. Pedir, render-se, né? Ele tá ali, ele vai atender. Tipo, não tem como. Imagina você não abandonaria teu filho, imagina a consciência universal amorosa. Não nos abandonaria. É aquela história, às vezes a gente não sabe como o divino está agindo, né? É aquela história assim, às vezes a gente pede, eu preciso ter mais paciência. E aí, essa é uma situação que te desafia a ter mais paciência, né? E é a forma como a coisa se apresenta, né? A gente não entende. Mesmo em relação à pandemia, assim, por exemplo, eu acredito que assim, o planeta ele não resiste mais ao crescimento populacional, porque a gente consome muito do planeta e está exaurindo assim as fontes, né? Então isso que você falou do ciclo de morte e renascimento, eu acho que tem algo espiritual envolvido, energético e tal, e também físico, porque a gente está vendo agora as notícias de que as mortes estão sendo maiores do que os nascimentos. E se a gente for olhar pesquisas, assim, é o que o planeta precisa para conseguir viver por mais de 100 anos. Senão, em 100 anos, a gente não existe mais. A gente muitas vezes não entende o contexto, né? Isso que a Rosângela falou, a visão ampla, né? De propósito maior, né? Como que o divino está agindo, assim, na nossa vida. Eu também acho, porque, de novo, se trazer a mente egóica, a gente entra em ansiedade, depressão, a gente não consegue. Assim, eu acho que é muito difícil conseguir, porque é muita dor, só vê dor. Se você não traz uma consciência espiritual, eu não sei, não consigo imaginar como que a gente consegue passar por isso, assim. Certo? Ti, quer falar alguma coisa? Na verdade, quero sim. Só queria trazer, porque para mim aqui é uma chave muito importante, que ele fala no texto. Ele mencionou a televisão como sendo, as notícias como sendo a besta, né? Se você for reparar realmente o que a gente consegue absorver da televisão, né? O que a televisão agrega no nosso desenvolvimento como ser humanos. E são pouquíssimas coisas, né? E a gente fazendo um paralelo o que a Letícia falou, que ela estava na fila da padaria e tinha notícia lá sobre um acidente, alguma coisa ruim, né? Por que as pessoas fixam tanto na notícia ruim, né? Então, tem a parte do desenvolvimento do ser humano, que é o sistema límbico, que a gente tende a querer conhecer o erro para evitá-lo, né? E isso faz com que a gente fique preso sempre a tentar ver o que está acontecendo de ruim para tentar se livrar do ruim, né? E aí a gente acaba entrando na conexão da energia negativa. E se você for ver, tudo é construído para você, teoricamente, tentar sentir um medo. E para mim, a grande chave é isso, né? O que eu percebo que está construído na sociedade que me causa medo? Pode ser trabalho, pode ser religião, pode ser notícia. Porque na carta mesmo, ele chega a mencionar e fala assim, as leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indivisíveis. E não são prêmios ou castigos de Deus. Então, a gente tende a achar que a sociedade, de alguma forma, constrói que a gente fizer alguma coisa, a gente vai ser castigado. Em todos os momentos a gente vai ser punido, ou a gente vai sofrer, ou o Covid vai me pegar, ou não sei o que lá. E isso causa que a gente crie a consciência que vai afetar a gente. E a gente cria o medo. Então, para mim, a grande chave da liberdade é realmente você saber que existem fatores que estão querendo realmente, a besta está querendo te dominar. E se você souber identificar isso, você vai conseguir pelo menos ter
uma noção do que pode ser a liberdade de viver fora desse medo e desse sistema que é tipo para baixo. Não só a TV hoje, mas o Instagram, por exemplo. É. Gente, bombardeio É de verdade. vendas. Você entra, você vê, você fala, gente, quem eu sou? Porque a pessoa faz isso, 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 e tem mais isso, isso, isso. É. Você se sente para baixo, assim, sabe? Eu tenho percebido isso, não é? Tipo, se você Verdade. fizer, né? É a nova novela, né? Isso eu também a vejo, assim, é uma das formas de que entra essa besta na nossa vida, né? Então, e é um exercício também, né? Eu acho que um grande exercício é o silenciar um pouco, né? Desligar um pouco dessa rede social, diminuir, dessegue pessoas que você parece que o outro tá fazendo a mais, tira do seu campo de visão, não dá alimento pro teu ego, porque é isso que o Ti falou, a gente vai se amarrando e a gente está em algema atrás de algema, algema atrás de algema, vivendo numa... Tudo dá medo, né? Tudo dá medo. Muito bem. Então, acho que a gente podia agora, né, pedir para essa consciência crística, divina, tocar nos nossos corações e a gente se conectar. Então, eu só vou fazer uma sensibilização e a gente vai ficar em silêncio, onde cada um conecte com o seu divino, porque não existe uma espiritualidade, cada um entra na forma, conversa com o seu divino de formas totalmente diferentes. Então, Ingrid, a gente vai fazer uma sensibilização, é só fazer uma respiração, um estado mais meditativo, e só esperar e pedir para o divino aquilo que você quer, né? Render-se. Esse é o convite, tá bom? Então, deixa eu botar a musiquinha para você. Então, vai inspirando, expirando. Vai levando o teu pensamento para essa consciência crística. Vai sentindo uma energia, uma consciência dourada próxima de você. Sente e deixa vir essa consciência no seu coração. Só se entrega como uma filha, uma boa filha. Entregando tudo aquilo que você não consegue. A entrega.
vai imaginando uma chuva de bênçãos que vai caindo sobre a sua cabeça, uma chuva de luz dourada. Você é a bênção, se abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua existência, abençoe o divino que nos habita. Eu não sei, mas o Pai sabe. Pai, Mãe, consciência divina. E nesse momento eu gostaria muito que você pudesse trazer então a sua própria vida na sua mente. E você pudesse imaginar muito amor e compaixão pela sua própria vida, pelo aquilo que você é. Do centro do nosso coração, uma flor de lótus branca, com a essência do amor divino. Pudesse você mandar amor, compaixão, saúde para as pessoas da sua família. Todos os seres sejam felizes e vivendo bem. Todos os seres estejam em paz. Imaginar essa luz dourada invadindo os hospitais, as pessoas em necessidade. Essa luz amorosa, crística, dando conta de todo o planeta aqui. Vamos mandar luz e amor para o Covid, essa energia. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. Para que a gente possa trazer essa energia no nosso coração novamente. Que a gente possa desejar uma semana iluminada, uma semana na presença do Pai e Mãe, Vida, essa consciência amorosa de Cristo. Do amor, a fraternidade, minuto a minuto, possa nos guiar durante toda a nossa semana. Inspira. Respira. Vamos trazer essa energia linda de gratidão com seres tão lindos e amorosos que estão aqui hoje, que se unem pelo simples fato da pura intenção de ser melhores a cada dia. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí eu queria, se você quiser, quem quiser dar uma esquentadinha, coloca num lugar do seu coração que precisa de um quentinho no seu corpo, um lugar que você quer curar.
que lindo. Que bom que a gente está junta. Meus domingos já estão ficando tão lindos. Hoje, o domingo é um dia tão especial para mim. E ainda mais começar o dia com vocês, tá sendo delícia demais. Muito bom. Todo mundo bem? Gratidão. Ai, tudo delícia, gente. Tá sendo bem diferente mesmo, viu, Érica? É uma coisa que, assim, o Rubem Alves fala, aquilo que está no coração não precisa de agenda, né? E aí, é muito louco que realmente... é muito louco que ontem já deu aquele quentinho De hoje cedo. De hoje cedo. Assim, tá sendo até ansioso, assim. Cara, eu vou passar por esse processo todo domingo. Tá sendo muito bom mesmo. Gratidão. Muito bom. Sejamos esses caminhadores aí. Eu vou ler para vocês a cartinha. Eu queria tirar uma foto nossa. Acho que seria legal para eu poder... Pra gente chamar mais filhos, mais pessoas. Ó, gente, a cartinha que veio para vocês, para nós, para essa semana, celebração. Celebração. Ai, que lindo. Olá. Aplaudir o raiar de um dia. Cantar a chuva que cai. Bailar o bailar do vento. Saborear o pão. Beber momento por momento. É acolher o coração. É abençoar o caminhar, o brilhar. É brindar o fazer e o não fazer. Ai, gente, sempre fico muito emocionada. Dizer o dito e o não dito. É enxergar a eternidade em cada instante. É o sagrado na alegria de viver. Para mim, resume a nossa sessão de hoje, nosso estudo. Foi. Estou muito emocionada aqui. É meu aniversário amanhã, então é muito bom começar assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Seja bem-vinda, Ingrid. Seja bem-vinda. Eu precisava disso mesmo. Estava muito afastada da minha relação espiritualmente falando. Estava muito afastada e parecia que eu andava com uma nuvem negra. Aí, graças a Deus, fui colocada nesse caminho. Quem chegar, vai chegar porque eles que mandaram, né? Então, estamos juntos, vamos, acho que a gente um ajudando o outro. Vou colocar lá, vou deixar essa cartinha essa semana assim, bem no meu computador, porque tem muita coisa para mim também nessa mensagem. E muito amor pra gente essa semana. Espero vocês semana que vem. Podemos tirar uma fotinha? Vocês topam? Sim. Sim. Eu não consigo abrir, Érica. O caos aqui. Vou tirar só uma fotinho aqui. Isso, pode. Eu posso compartilhar essa foto? Pode. Claro, claro. Marco vocês. Gente, Marco, tá bom. Marca amor isso. profundo por vocês, lindos. Um amor, lindo domingo. Gratidão, meninas. Gratidão para vocês a todos. também, todas. Lindo Beijo domingo, grande. linda semana. Amém. Para nós todos. Beijo. Boa semana. Beijo, Ingrid. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lê. Tchau, Amanda. Até domingo. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, até.